Olá a todos, essa é a aula do dia 3 de agosto de 2021. O tema é demografia. Eu vou gravar esse pequeno vídeo só para os alunos que não puderam estar presentes hoje, que querem acompanhar pelo Google Sala de Aula através do smartphone ou de seus computadores em casa. Nós vamos assistir rapidamente a um vídeo que fala sobre o tema da demografia. Eu vou fazer algumas interrupções ao longo do vídeo para que vocês possam entender melhor o texto que está lá no Google Sala de Aula. Então vamos lá, vamos iniciar. Olá pessoal, eu sou a professora Larissa Mesquita de Geografia e hoje nosso assunto é demografia. Um tema super importante, está sempre aí nas provas de vestibulares e também no Enem. Antes da gente começar, você já sabe, né? Se inscreva no canal, clique aqui no sininho para você ficar por dentro de todas as nossas atualizações. Vamos lá? Meus queridos, quando se fala em demografia, nós estamos nos referindo ao estudo das populações. Essa é uma parte muito importante e interessante dentro da ciência geográfica nas escolas, né? A gente sempre estuda demografia, porque a partir dos estudos demográficos, ou seja, os estudos sobre população, é que são desenvolvidas, por exemplo, as políticas públicas, todas elas, né? E também se tem conhecimento a respeito da população de um lugar ou do mundo. O assunto de demografia, ele é baseado em conceitos. Então existem alguns conceitos fundamentais. O primeiro conceito que você deve sempre saber é o conceito de população absoluta. População absoluta nada mais é do que o número de pessoas de um determinado lugar. Então pode ser a população absoluta de uma cidade, de um estado, de um país ou até mesmo do mundo. Hoje, em 2019, a população estimada para o planeta Terra é de 7 bilhões e meio de pessoas. Então esse total é o número de habitantes, ou seja, é a população absoluta. Quando se fala em população relativa, que seria o segundo conceito fundamental em demografia, aí nós temos de estabelecer uma relação entre o número de pessoas e a área onde essas pessoas habitam. Por exemplo, a expressão habitantes por quilômetro quadrado representa essa relação. Então, quando se diz, por exemplo, que o Brasil tem aproximadamente 24 habitantes por quilômetro quadrado, nós estamos nos referindo à população relativa, que também pode ser conhecida como densidade demográfica. Uma das maiores preocupações dos demógrafos, dos estudiosos sobre a população, diz respeito ao crescimento populacional. Então, é estabelecida uma fórmula matemática para o cálculo, desse crescimento, de como a população aumenta no mundo ou em um país. E essa fórmula consiste no seguinte: o crescimento populacional é igual ao crescimento vegetativo. E aí vamos fazer uma pausa. Crescimento vegetativo, basicamente, é a diferença entre as taxas de natalidade e as taxas de mortalidade, ou seja, o número de pessoas que nascem num lugar e o número de pessoas que morrem num lugar. Além do crescimento vegetativo, calcula-se o crescimento populacional também somando o número de imigrantes, ou seja, os indivíduos que entram num país, por exemplo, e diminuindo o número de emigrantes, as pessoas que saem de um país. Portanto, a fórmula matemática para o cálculo do crescimento populacional é essa. Crescimento populacional é igual ao crescimento vegetativo mais a imigração menos a emigração. Bom, com certeza, quando você estuda sobre demografia, você já viu e ouviu falar sobre as pirâmides etárias. As pirâmides etárias são os gráficos que representam a evolução do crescimento populacional de um determinado lugar. Uma pirâmide etária é um gráfico que se estabelece a partir do número de indivíduos homens e mulheres e estratificados pela sua faixa de idade. Observe bem esses gráficos de pirâmide etária. Você está vendo os gráficos da pirâmide etária brasileira no ano de 1980 e no ano de 2010. Está vendo como elas são diferentes? Basicamente, quando a gente aparece, estabelecendo as dinâmicas populacionais, quando a gente explica essas dinâmicas, nós temos de entender que é muito fácil perceber como está evoluindo uma população através da análise de uma pirâmide etária, ou comparando, como nós estamos fazendo aqui. Por exemplo, na primeira pirâmide, você pode observar que a base dela é bastante larga,
se comparada à segunda de 2010. O que isso significa? Significa que as taxas de natalidade estão em queda. O país deixou a alta natalidade para trás. Hoje o Brasil é um país com natalidade em queda constante. Outra diferença está no ápice das duas pirâmides. Na primeira pirâmide, de 1980, o ápice é mais estreito, indicando um número menor de idosos, enquanto que na pirâmide de 2010 o ápice é mais largo, indicando um número maior de idosos, significando, portanto, que a expectativa de vida está aumentando. Portanto, é possível observar que as diferenças são clássicas: queda da natalidade, que é algo que está acontecendo no Brasil, e aumento da expectativa de vida. Bom, e para a gente entender bem como é que essas mudanças da pirâmide etária se dão na sociedade, é preciso considerar, portanto, dois fatores interessantíssimos. Por que a mortalidade no Brasil cai? Ou seja, por que a expectativa de vida aumenta? Esse é um retrato da população brasileira desde a primeira metade do século XX. Desde a primeira metade do século XX, portanto, os brasileiros estão vivendo mais tempo. Isso se explica basicamente pelos avanços da medicina, pelos avanços no setor de saneamento básico, pelas campanhas de vacinação e pela própria urbanização. Viver na cidade representa viver mais tempo. Todos esses fatores reunidos justificam o aumento da expectativa de vida no Brasil, portanto, o alargamento do ápice da pirâmide etária. Já a queda da natalidade, que é uma realidade brasileira a partir da segunda metade do século XX, se estabelece a partir também de alguns fatores importantes. Os contraceptivos, né? Hoje existem métodos contraceptivos e isso permite o planejamento familiar. As mulheres, principalmente, podem escolher quando engravidar. Outra coisa também diz respeito às mulheres, que é a entrada no mercado de trabalho. A partir da segunda metade do século XX, as mulheres vão ter então funções sociais fora de casa. Aquela coisa de ser mãe, ser esposa, não deixa de existir, porém associada a uma carreira profissional. E essa mulher que vai para o mercado de trabalho, ela vai fazer o uso do anticoncepcional, dos métodos contraceptivos de um modo geral, e consequentemente vai ter menos filhos. Outro aspecto é a própria urbanização. Viver em cidades fez com que as famílias diminuíssem. É uma realidade brasileira. Vivemos mais, temos menos filhos. Então, pessoal, espero que vocês tenham gostado. Então, como ela falou aí para vocês, a gente pode perceber que o perfil, os dados que a gente pode coletar ao pesquisar uma população de um território, eles nos dão muita informação para poder tomar decisões para melhorar a qualidade de vida das pessoas. Assim como também elas permitem entender o modo de vida que a gente está executando, a forma como a nossa vida está se desenvolvendo. Né? Porque se uma população é em maioria de pessoas jovens, os hábitos são relacionados à juventude. Se começa a diminuir os nascimentos e a população jovem diminui em relação à população idosa, as atividades também vão dizer respeito a essas fases da vida em que se tem uma população maior. Mas o princípio básico para alunos de EJA entenderem, essa aula é uma aula que vocês estão assistindo, voltada para alunos jovens que vão fazer vestibular e concursos e que precisam conhecer esse detalhamento da ciência demográfica. O que eu quero que vocês retenham dessa explicação, é claro que se vocês quiserem se aprofundar, basta assistir esse e outros vídeos que vocês podem encontrar no YouTube. Mas que fique o conceito pelo menos básico em relação a que a demografia se dá através do estudo das populações, da contagem de cada pessoa numa determinada localidade, num determinado território, quantas pessoas estão ali, mas também, e muito importante, a qualidade, o tipo dessas pessoas, qual a idade, qual o sexo, qual a idade escolar que elas estão e frequentam, as atividades que elas desempenham, o tipo de alimentos que elas comem, qual é o nível de saúde, e tudo isso começa no censo através de uma pergunta, né, sobre como é a vida de cada pessoa que responde ao censo. Ele, infelizmente, não ocorreu nesse ano, o governo não quis gastar o dinheiro necessário para realizar
a contagem da população e as entrevistas que dão o perfil demográfico de cada região do Brasil e de todo o Brasil, como o país inteiro, mas também de cada cidade, cada estado, cada região do país. E não foi feito, provavelmente deverá ser feito aí nos próximos anos com os governos novos que a gente for elegendo. Mas é muito importante fazer essa contagem para que a decisão seja voltada para a real necessidade da população que a gente está procurando atingir através de políticas públicas. E tudo começa contando cada pessoa e vendo como cada pessoa vive. E aí você vai gerando dados e cada vez mais informações a respeito dessa população. Então, identificando o que ela tem de qualidade de vida e o que é preciso melhorar para atingir e aumentar a qualidade de vida. A ocorrência da pandemia no ano passado e nesse ano, por exemplo, em alguns lugares do Brasil, ela gerou um maior número de óbitos em relação ao número de pessoas que nasceram. Então, o número de nascimentos e o número de óbitos, ele se inverteu, né? Morreram mais pessoas do que nasceram. Isso diminui a população naquele local, ocorre uma variação rápida no crescimento da população que pode se tornar negativo, isso em decorrência da pandemia. Mas é um movimento que ocorre e que tem que ser monitorado o tempo todo, porque existem muitas doenças e muitas formas, né, da população ir a óbito, pode ser os acidentes de trânsito, pode ser a violência urbana. Então, a gente precisa estar monitorando, cuidando, prestando atenção sempre nesses dados para entender para onde vai essa pirâmide demográfica, né? Qual a constituição dela, para que a gente saiba se a gente precisa construir mais hospitais, né? Mais serviços de saúde para pessoas idosas, ou mais escolas, ou melhorar as escolas que nós temos, em função da população que a gente tem e das necessidades desse perfil da população que a gente tem. Essa era a explicação para a aula de hoje. Obrigado a todos os alunos que participaram, que vieram à aula, mas também aos que vão assistir em casa depois a explicação gravada. Um abraço a todos e até a próxima aula.